Olá, eu sou Sandra Moura e vou apresentar o resultado da minha pesquisa de dissertação de mestrado em educação, que tem como título Da Comunidade à Universidade: Os desafios dos discentes indígenas no curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. A nossa pesquisa se deu nesse curso específico por ele ser um curso da grade regular, o que o diferencia dos outros cursos que são específicos para indígenas, que são oferecidos pelo Instituto Siquirã. Nós entendemos que o curso de Direito é um ambiente mais heterogêneo, um curso mais concorrido e mais elitizado. Então, quisemos investigar como é que se dão as relações dos indígenas nesse curso. A metodologia utilizada para chegarmos ao nosso objetivo geral, que era compreender os desafios que os discentes passam dentro da universidade nesse curso, foi por meio da pesquisa quanti-qualitativa. Na pesquisa quantitativa, nós pegamos dados institucionais da universidade, de ingressos, de formandos, leis, resoluções, e na parte da pesquisa qualitativa, nós realizamos uma roda de conversa, que foi por meio virtual devido à pandemia. Nós entrevistamos 6 alunos que aceitaram participar. Então, essas duas formas de pesquisa, a quantitativa e a qualitativa, elas unindo, nós utilizamos a abordagem de análise de conteúdo da professora Bardan, que nos propiciou a fazermos quadros para podermos chegar a atingir os objetivos que nós nos propomos. Além das rodas de conversa com os participantes, como eu falei, foram coletados dados. E nesses dados nós verificamos situações críticas, como, por exemplo, de 2011, que foi quando o curso de Direito começou a ofertar vagas pelo vestibular indígena, até 2019, ingressaram 45 alunos, porém só houve 2 formandos. Então, isso motivou ainda mais, nós queremos identificar por que esse número tão ínfimo de formados. Após fazermos todas as análises, nós chegamos a algumas considerações, dentre elas que a universidade promove, sim, o ingresso de indígenas por meio desse vestibular específico. A universidade também fornece bolsas, auxílios, seja ele bolsa permanência, que é do governo federal, seja auxílio xerox, auxílio transporte, porém ainda assim não é suficiente, porque quando eles vêm morar na cidade, por isso que o título da pesquisa é Da Comunidade à Universidade, porque dá essa ideia de deslocamento, de percurso que eles têm que fazer. Lá na comunidade eles têm praticamente, não tem gastos, eles vivem da sua subsistência. E quando eles vêm para cá, para a cidade, eles têm que pagar aluguel, água, luz. Então, tudo isso, as bolsas não suprem, né, integralmente esses custos que eles têm. Então, a questão financeira foi um dos pontos mais importantes que nós detectamos como um desafio para eles superarem na universidade. Outra questão é a língua. Embora eles sejam falantes da língua portuguesa, eles têm dificuldade, pois o curso de Direito é utilizado uma linguagem mais formal, mais culta, e eles têm dificuldade de alcançar para fazer os trabalhos e apresentações. Outra questão também problemática é a questão da informática. Eles têm que ter acesso a computador, celular, toda a parte da universidade é informatizada, desde a matrícula até o acesso das notas dos professores. Então, eles têm uma dificuldade por não terem esse acesso na comunidade. E, por fim, mas não menos importante, a questão do preconceito, que está enraizada em todas as outras áreas. Por eles entrarem por cotas, por eles estarem num curso que não é específico para indígenas, eles passam por várias situações que os desmotivam a continuar. Então, foram essas, resumidamente, as considerações que nós chegamos do nosso trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Edilene, vou apresentar algumas reflexões sobre a eficiência do estágio supervisionado na prática pedagógica do professor. O estágio supervisionado é um ambiente de aprendizagem do acadêmico e o primeiro acesso à profissão docente no qual ele inicia o processo de constituição da identidade profissional. Portanto, deve ser concebido como espaço de conhecimento indissociável da prática, possibilitando a reflexão, a investigação
e intervenção na prática educativa. No decorrer do estágio supervisionado e das vivências enquanto profissionais formados e atuantes, percebemos a necessidade de discutir como tornar o estágio supervisionado mais eficiente para a prática pedagógica do professor e, a partir disso, verificar as contribuições que o estágio supervisionado proporciona à prática pedagógica do professor. Buscando analisar a temática proposta, o presente estudo será pautado em 2 etapas. Inicialmente, faremos uma pesquisa bibliográfica, baseando-se em autores como Pimenta, Lima, Piconês, entre outros. Posteriormente, uma pesquisa de campo, fazendo estudo de caso com os pedagogos recém-formados que estão atuando na área. Partiremos de uma abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar as concepções acerca da contribuição do estágio supervisionado em sua prática docente. O parecer do Conselho Nacional de Educação de 2001 define o estágio supervisionado como o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão. Assim, o estágio supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. A Lei 11.788 de 2008 considera o estágio como ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos, ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, além de integrar o itinerário formativo do curso. De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2001, o estágio supervisionado tem como um de seus objetivos oferecer ao futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é, diretamente em unidades escolares do sistema de ensino. É um momento para se verificar e provar a realização das competências exigidas na prática profissional e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à regência, mas também é um momento para se acompanhar alguns aspectos da vida escolar que não acontecem de forma igualmente distribuída pelo semestre, concentrando-se mais em alguns aspectos que importa vivenciar. Como a pesquisa ainda está em andamento, nós temos apenas resultados referentes à revisão bibliográfica. E, nesse sentido, vale ressaltar que atender às necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar é um desafio que se aplica a qualquer atividade docente, que vai além de uma teoria aprendida no contexto da universidade. Vale ressaltar o que Pimenta, 2001, diz, que a realidade encontrada nas instituições escolares se distancia do processo de formação dos professores. Nesse sentido, Lima, 2012, ressalta que não nos tornamos professores da noite para o dia, e sim fomos historicamente construindo elementos de aproximação e distanciamento da profissão, na medida em que se configuram como positivas ou negativas, ou seja, a atividade do professor a identidade do professor é um processo em constante construção e aprimoramento, através das vivências na prática docente, que permite reflexão e transformação do seu fazer pedagógico. Partindo desse pressuposto, observa-se que o estágio vem sendo utilizado como algo distante da realidade, sem ser lhe dada a devida importância, o que, nas palavras de Pimenta, 2010, se traduz na falta de intencionalidade de reflexão sobre o caráter formativo que constitui a essência do estágio, se dissipa. Portanto, todo esse processo se configura o estágio apenas como um tempo de reprodução de informações e dados, sem ressaltar a formação da identidade do professor. Algumas considerações. É pertinente ressaltar que as propostas do estágio supervisionado no curso de pedagogia ainda não se efetivaram como suficientes para a formação docente. Então, aproximar a relação teórico-prática no estágio supervisionado é também garantir ao acadêmico uma formação consistente e significativa. Discussões sobre a prática pedagógica com os professores das instituições escolares permitirão ao formando em pedagogia refletir e adquirir aprendizagem de vários conceitos que constituirão o profissional que deseja ser, absorvendo práticas que fundamentarão seu fazer pedagógico ao tornar-se professor. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas. É isso. Obrigada. Olá, eu sou a Nara Núbia e a minha formação inicial é em Educação Física e por isso a minha pesquisa de mestrado é voltada para a formação de professores de Educação Física que trabalham na ecoterapia. A minha orientadora é a professora Rosângela Duarte e juntas nós escrevemos esse trabalho que lida com as tendências pedagógicas e
a prática dos professores de educação física no Centro de Ecoterapia. E por isso, ele recebe o título de Tendências Pedagógicas e Educação Não Escolar, a educação que acontece na ecoterapia. Nesse sentido, o nosso texto lida com o tema de educação que vai para além da escola. Especificamente na ecoterapia, nós temos professores de educação física que lidam com processos de ensino e de aprendizagem. E a ecoterapia não é um ambiente necessariamente escolar, mas educacional. E aí, nosso intuito foi o de analisar as práticas desses programas, a prática desses professores diante desses programas, sob a luz das tendências pedagógicas. E aí, conforme a descrição dos conteúdos e programas da ecoterapia, nós percebemos aproximações com as tendências tradicional, científico-tecnicista e humanista existencial. Mas também entendemos que para um maior aprofundamento precisamos da fala desses professores, por entendermos que há conhecimentos, há saberes que são elaborados, constituídos também na prática. Obrigada! Olá, boa tarde. Meu nome é Pamela Cruz, eu sou discente do mestrado em Educação da Universidade Federal de Roraima e eu estou muito feliz em estar fazendo parte do primeiro seminário do programa de pós-graduação em Educação da UFRR. Assim, eu quero iniciar agradecendo ao PPG-EDUC e a todos os envolvidos na organização deste evento, que seja o primeiro de muitos seminários de sucesso realizado por este programa de pós-graduação. Bem, eu e minha orientadora, a doutora Jéssica de Almeida, estamos muito felizes de ter o resumo da nossa pesquisa em andamento aceita para comunicação neste evento. A nossa temática é os ambientes institucionalizados e não institucionalizados na formação dos discentes do curso de licenciatura em música da UFRR, traços de colonialidade. Quero ressaltar que eu faço parte da linha de pesquisa 1, Formação de Professores e Práticas Educativas. Desta forma, minha pesquisa localiza-se nesta linha. Podemos notar nos dias atuais que mesmo após 521 anos da invasão do Brasil, ainda carregamos traços profundos da colonização, que se desdobra hoje na colonialidade, segundo Maldonato Torres e outros autores. Durante esse processo, foram naturalmente eleitos os saberes civilizados europeus, renegando todo o saber que vinha de outros modelos de civilização e sociedades, principalmente dos povos negros e indígenas. Como pesquisadora autobiográfica, esta pesquisa reflete também aspectos da minha história, sendo uma mulher negra e indígena, de família materna macuxi e família paterna negra. Nessa perspectiva, a pesquisa em desenvolvimento aqui comunicada tem por objetivo analisar como os ambientes institucionalizados e não institucionalizados de educação influenciam na formação dos discentes do curso de licenciatura em música da Universidade Federal de Roraima, na perspectiva dos próprios estudantes. Assim, buscaremos, primeiro, discutir como se deu a construção dos ambientes institucionalizados de formação de professores de música, partindo do conceito de colonialidade. E segundo, compreender como os participantes da pesquisa percebem ou não os ambientes institucionalizados e não institucionalizados em suas formações docentes, e se estes estão conscientes da presença e inter-relação entre ambos, bem como os seus impactos em suas formações docentes. Para isso, os participantes serão instigados a rememorar, escrever, documentar, organizar seu pensamento e a narrar, compartilhar suas perspectivas, o que, segundo Jossô 2002, implica em colocar o sujeito em contato com suas experiências formadoras, as quais são perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações construídas ao longo da vida. Essa escolha teórico-metodológica se justifica ao considerarmos que a pesquisa autobiográfica
nos auxilia a alcançar uma melhor compreensão da formação do sujeito, além de recolocar o sujeito no lugar de destaque que lhe pertence, quando desejar tornar-se um ator que se autonomiza e assume responsabilidades nas aprendizagens e no horizonte que ela lhe abre. Portanto, esta pesquisa assume-se enquanto autobiográfica. Gostaria de encerrar minha fala citando o Dr. Luiz Ricardo Queiroz, que sobre essa temática reitera que a travessia a que somos convidados é necessária para galgarmos novos caminhos na educação superior e para corrigirmos assimetrias que excluíram deste nível de ensino uma ampla diversidade de conhecimentos e saberes. Diversidade que, representada na música, aponta para epistemicídios cometidos contra índios, mestiços, negros, mulheres, pobres, entre tantos outros grupos sociais que no cenário institucional da música não estão devidamente representados. Com isso, encerro a minha comunicação, agradeço a oportunidade e que tenhamos todos um excelente evento. Gratidão! Boa tarde a todos e todas, eu me chamo Diego Miranda, falo aqui de Sobral, uma cidade do interior do Ceará, e eu espero que vocês estejam bem. Tenho uma comunicação para apresentar para vocês, cujo título é As práticas educativas não formais das assessorias jurídicas universitárias populares como processos formativos complementares ao ensino jurídico tradicional. Esse é um pequeno extrato da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado em Educação aqui pela UES, Universidade Estadual do Ceará, e eu gostaria de comunicar para vocês. Mas é uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há alguns anos, desde a graduação em Direito. Tá? Seria a origem, a justificativa dessa pesquisa. Eu parto do pressuposto de que o ato educativo ele é extremamente amplo e diverso, que se desenvolve ao longo de diferentes espaços da vida social e ao longo de toda uma vida. E é por isso que converso com Maria da Glória Gon, com espaços formais, não formais e informais de ensino. Os formais seriam mais escola e universidade. Os informais seriam os âmbitos das relações pessoais, relações familiares. E os não formais seriam processos políticos específicos, como a participação em movimentos sociais ou até mesmo a construção de projetos de extensão da universidade em diálogo com a comunidade. Então é nesse sentido que eu tento trazer um pouco, para tentar rastrear, e esse é um objetivo importante dessa investigação, quais os elementos educativos ou formativos da assessoria jurídica universitária popular. E vislumbrar também os limites dessa contribuição em contexto com as relações com os movimentos sociais. E primeiro vocês precisam entender o que seria a assessoria jurídica universitária popular. É uma extensão, é uma prática em extensão em direito, ligada ao curso de direito, em que jovens participam, chamados ajupianos e ajupianas, e entram em contato com temas que não são comuns no currículo oficial. Entram em contato com lutas sociais, com a demanda de sujeitos coletivos, com comunidades, e não abdica, claro, da assessoria jurídica tradicional, aquela mais legalista, e aos espaços jurídicos formais e utilizar o instrumental jurídico e as peças processuais, por certo. Mas uma contribuição importante da JUP é exatamente esse contato com temas que não são comuns. As lutas identitárias, como as lutas antirracistas, as lutas de gênero, e dentre outras. E a questão da aproximação do direito com temas ideológicos, do direito com os movimentos sociais, daí porque a contribuição da literatura marxista, por exemplo, é muito presente aqui, como a de Roberto Lira Filho, as teorias críticas do direito, e claro, uma base fundamental da prática da JUP é a prática político-pedagógica de Paulo Freire, que tem uma contribuição relevante aqui com os princípios da JUP, como a dialogicidade, a horizontalidade e a amorosidade. Porque essa prática aqui jurídica não é só uma prática que se volta para a assessoria jurídica estrita, mas uma prática que tenta dialogar e aprender dentro de processos políticos de demandas de direitos de uma coletividade. E é por isso que ela provoca estalos, como diz Ana Luiz Almeida, lá da Paraíba, que são inquietações desses jovens ao participar dessas práticas, porque eles passam a criticar a forma como o ensino em sala de aula é desenvolvido no curso de Direito, criticar os temas que são tão ausentes, mas prementes na nossa realidade. E é nesse sentido que a participação na assessoria jurídica universitária popular possibilita abrir, melhor enxergar o fenômeno social a partir da atuação de um jurista engajado, seja um jovem ajupiano, seja um advogado popular ou um outro ator jurídico engajado em lutas sociais ou em prol minimamente da questão social.
Os limites de tal prática poderiam ser apontados na própria estrutura da universidade em que essa extensão está inserida, que podem impedir políticas de financiamento, de cortes, o viés ideológico claramente demarcado também pode ser um entrave para a execução de algumas atividades. E a relação com os movimentos sociais é salutar aqui, porque pensando na experiência investigada aqui no mestrado, se tem uma efervescência de lutas sociais, se a população está organizada em diversos segmentos de demandas e direitos, a prática desses jovens nas AJUP será muito melhor desenvolvida e atenderá mais aos anseios tanto daquela setor da população que está demandando direitos, quanto as próprias finalidades da AJUP. Então essa relação é de retroalimentação. Eu espero que tenha sido entendível aí, que vocês tenham compreendido os desígnios da AJUP como uma experiência não formal, educativa e os limites apontados. E é isso. Um abraço. Olá, meu nome é Jennifer Barbosa Barros, sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Roraima e gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar deste evento, que é o primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação ao qual faço parte. Estou realizando um estudo sobre a prática docente dos professores de espanhol frente ao contexto de imigração venezuelana no ensino fundamental em escolas estaduais de Boa Vista, Roraima, com o intuito de compreender o processo entre o saber e a profissionalidade docente diante desse contexto migratório. O estudo em questão é orientado pela professora Jéssica de Almeida, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. A comunicação submetida a este evento trata-se de uma pesquisa em andamento vinculada ao programa ao qual eu citei anteriormente, do mestrado em Educação, que tem por objetivo explicitar as práticas educativas e as estratégias adotadas pelos profissionais docentes que atuam na rede estadual de ensino, para superar os desafios encontrados em sala de aula diante da migração venezuelana. A pesquisa está ancorada nos conceitos de formação e profissionalidade docente e aborda a especificidade da ação docente, que, segundo Gorzoni, a ação de ensinar é uma característica que permanece ao longo da evolução sociohistórica, no qual apresenta o docente como o responsável pela construção de sua profissionalidade através das práticas e dos saberes construídos em sua trajetória profissional. E ao associar este conceito com os aportes de Bragança, 2011, entendo que as aprendizagens experienciais vivenciadas pelo professor nas escolas são elementos de significado que contribuem nesta ressignificação da prática, da formação e da identidade docente. Em concordância, Tardif, 2014, percebe o professor enquanto sujeito formador de sua profissionalidade, diante das práticas e saberes docentes que este constrói através das experiências vivenciadas no contexto escolar, no qual a ressignificação dessa prática e postura docente acontece através do processo de interações e aprendizagens a cada nova experiência que os toca e os transforma, a partir de um processo reflexivo conforme corrobora a Larousse. Isso porque a prática docente exige uma gama de competências e saberes que ultrapassam a formação inicial do professor e adentram ao exercício de sua profissão. O professor constrói e se aperfeiçoa em sua prática com o tempo, uma vez que dialoga com as suas experiências e edifica os seus saberes. Considera-se então aqui o lugar de fala deste professor, que se percebe no contexto educacional, podendo refletir e ressignificar sua prática, preenchidos de subjetividade, sendo o sujeito ativo neste processo de transformação. Muitas das vezes o professor apropria-se deste saber fazer em sua atividade docente, adaptando-se às diferentes situações e contextos, neste caso migratório, para solucionar dificuldades e necessidades encontradas no dia a dia, pois o contexto da escola e da sala de aula se produzem
num processo de muitas conexões e interações, aprendizagens e percalços que cruzam com a atividade docente. Portanto, a pesquisa se apropria de diversos aportes teóricos referentes aos conceitos de formação, profissionalidade e saber docente, para então perceber as diferentes conversações referentes às temáticas citadas anteriormente. Pretende-se com essa pesquisa compreender como que os saberes docentes mobilizados para esta ação refletem na profissionalidade docente frente ao contexto migratório venezuelano, além de reconhecer os possíveis fatores que dificultam ou limitam o trabalho docente. Estes são alguns dos pontos estudados nessa pesquisa e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Boa tarde, eu sou a mestranda Joyce de Lima Costa e junto com o professor Dr. Sérgio Luiz Lopes, nós escrevemos o artigo Terra Indígena Yanomami e Ecuana, Movimentos Sociais, da Demarcação ao Plano de Gestão Territorial e Ambiental PGTA. Para este evento, nós submetemos o resumo do artigo ao eixo temático Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos. Partindo do pressuposto de que os movimentos sociais são difíceis de definir conceitualmente, o autor Alberto Melucci trabalha movimento social como uma forma de ação coletiva que depende de seu sistema de referência e de suas dimensões analíticas. Cada movimento social terá uma necessidade, uma marca em seu tempo e espaço, um contexto, e que impactará, sem dúvida, na produção do conceito. Para compreendermos melhor esta temática, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e documental, sendo esta caracterizada por materiais que não passaram por um tratamento analítico, construindo, assim, a reflexão a respeito do processo de demarcação da terra indígena Yanomami e Ecuana e a contribuição dos movimentos sociais para sua efetivação. Os Yanomamis são habitantes das florestas e campos montanhosos, situados em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela, na região do interflúvio Orinoco-Amazonas. A abertura da rodovia perimetral norte, no início dos anos 70, expôs os grupos ao contato maciço e repentino com mateiros, caçadores, vendedores de bebida alcoólica, prostituta, pequenos proprietários da região e garimpeiros. Diante das invasões de seus territórios, entre os dias 15 a 17 de março de 1986, foi realizada a primeira Assembleia com apoio da União das Nações Indígenas, Comissão Pró-Yanomami e de agentes externos como financiadores, sob a liderança de Davi Copenaua na aldeia Huatorique, para reivindicar a retirada dos garimpeiros e a demarcação de suas terras. Até então, os Yanomamis não tinham nenhuma prática de se reunirem para ações contra invasores ou governos. Essas ações foram ganhando maior representatividade. Já em agosto de 1989, ocorreu um grande ato público no Centro Cívico aqui em Boa Vista. Após as declarações de Davi Copenaua contra os garimpeiros, propagadas pelos meios de comunicação de massa no Brasil, Estados Unidos e Europa Ocidental, esse movimento pela demarcação foi ganhando apoio internacional e, no âmbito nacional, a pressão exercida pelos movimentos indígenas, imprensa, entidades ambientalistas, religiosas, a sociedade civil e alguns parlamentares também contribuíram para a demarcação da terra indígena Yanomami e Ecuana. Um decreto presidencial em 25 de maio de 1992. Os Yanomami ainda eram iniciantes dentro dessa perspectiva, mas vinham se despontando com o apoio de diferentes frentes para que começassem a se organizar enquanto grupo, como movimento, para a busca em torno de assegurar seus direitos à terra, como povos da floresta, e assim surgem as associações, com sua representatividade frente aos órgãos governamentais para reivindicações de suas demandas. Como resultado, podemos observar que os movimentos que lutaram para a demarcação contribuíram para o surgimento das associações Yanomami e Ecuana.
com o apoio do Instituto Socioambiental, ISA, foi impulsionado o desenvolvimento do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, PGTA. Esse processo de estruturação levou 5 anos para sua efetivação e contou com a realização de 5 grandes oficinas e a presença de 7 associações Yanomami e Etuana. O plano foi entregue em Brasília ao governo federal no ano de 2019, pelas lideranças das associações, como representantes desse movimento, que busca o interesse dos indígenas Yanomami e Etuana nas áreas da educação e saúde, preservação, proteção e geração de renda. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Lopes, juntamente com a Priscila Novaes, somos mestrando do PPGDIRI, da UFTN, do campus Araguaína Tocantins. E hoje vamos falar um pouco sobre a questão da educação profissional como desenvolvimento regional. Assim, diante das mudanças, das dinâmicas de uma sociedade atual, neoliberalista que a gente vive, juntamente com as necessidades contemporâneas do mundo do trabalho e da educação nacional, na qual elas estão se repaginando, estão se renovando, o ensino ele tem tomando uma nova perspectiva, com novos propósitos, ampliando a educação profissional, a qualidade dos sujeitos e fortalecendo, o uso de novas tecnologias e a promoção dessas ações voltado para o alinhamento da oferta com as demandas de novas tecnologias para o setor produtivo. E com isso, fizemos um trabalho onde salientamos que o ensino técnico profissionalizante tem se destacado nas instituições federais em ofertar cursos técnicos de acordo com as potencialidades regionais na formação de mão de obra, na formação do aluno qualificado para ingresso no mercado de trabalho. Então, essa qualificação é uma das formas em que haja desenvolvimento ali naquela cidade, naquele local, naquele espaço, para que o desenvolvimento ele atinja toda aquela sociedade na inclusão destes cursos técnicos. E nosso trabalho ficou pautado numa metodologia, claro, em artigos, em revisões bibliográficas, em questão documental, no próprio site da CAPES, e tivemos como resultados dessa pesquisa, foi possível que verificar que as instituições de ensino realmente estão alcançando o seu objetivo de contribuir com a região, de contribuir na oferta desses cursos para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento regional ali. Lembrando que esse atendimento aos cidadãos precisa ser de forma qualificada, profissional, para quê? Para que venha dar início ou a continuação à vida produtiva daquela sociedade, daqueles cidadãos. Então é importante que, quando a instituição de ensino técnico veio ou implantou-se em alguma cidade, acreditamos que foi para auxiliar no desenvolvimento daquela região, ofertando escolaridade, ofertando educação, ofertando condições para que o aluno venha buscar conhecimento, para que ele venha se formar como uma pessoa, como cidadão, como um senso crítico, autônomo, ou seja, como aquela pessoa empoderada. E o curso técnico ele vai facilitar, ele vai conduzir a esse aluno a conseguir esses respaldos regionais. Então, tivemos como conclusão que a educação como pública para o desenvolvimento regional vem por meio dessas instituições, que são os institutos federais, proporcionar conhecimentos técnicos que possibilitem ao sujeito aplicá-lo em sua realidade social. Então, desde já agradecemos a sua atenção e obrigado e até a próxima. Boa tarde a todos. Sou Suziane da Silva Oliveira,
Sou mestranda do PPGE em Educação da Universidade Federal de Roraima e trago aqui para socializar o trabalho intitulado Direito à Educação Escolar para a População do Campo, Manifestações Pedagógicas versus Realidade Social. Bem, essa é uma reflexão de aportes teóricos que, numa análise da trajetória da educação brasileira, evidencia-se, digamos que, pequenos acenos e grandes implicações da educação à população campesina, que desde os primórdios perpassa por projetos de educação excludentes e, de certa forma, bem parcial. É claro que a educação, enquanto oferta, de maneira geral, à população, nasce como um projeto de dominação desenvolvida principalmente para atender às exigências da política e da economia, que, na maioria dos casos, não corresponde às demandas humanas e muito menos sociais. Saviani vem nos situando de forma bem categórica com relação a isso em períodos históricos, e dentre outros autores, Leite, Ribeiro, Rangel e Carmo, também trazem reflexões acerca da historicidade da omissão da educação à população do campo, que desde o período colonial os campesinos são desconsiderados participantes da política e da educação escolar. O que se tinha de pensamento, de concepção a respeito à população é que elas não eram consideradas pessoas com crédito de avanço intelectual, de um acesso a um saber mais elaborado, socializado pela escola. O que se tinha de pensamento era que pessoas, porque viviam em área rural, sem potencial algum, sem perspectiva de evolução. Claro que estratégias de população, estratégias de grupo dominantes, para não permitir uma emancipação intelectual e principalmente uma emancipação política. No decorrer da história, passamos por várias constituições, sem muitas alterações com relação a isso. No decorrer da trajetória, ideias hegemônicas surgem, como um aceno, e trazendo um dos exemplos, propostas de segurar o homem no campo, com o lema de formar para beneficiar técnicas de trabalho, proporcionando um mínimo de educação, uma educação bem elementar, sem sentido à identidade desta realidade. Após os anos 60, com influências de movimentos populares, influência de Paulo Freire, de movimentos sociais, que significou ações para uma possibilidade de instituir ações de educação, direito, modificando muita coisa aí do sistema tradicional. E mesmo reprimido com a ditadura, refletiu a partir dos anos 90 conquistas e novas demandas de políticas públicas, dentre as quais podemos iniciar aqui citando a Constituição de 88, que mesmo não citando a educação do campo, mas traz a questão da igualdade de acesso e permanência a todos na escola, a questão do direito de todos, a LDB reconhecendo a diversidade e as especificidades locais e regionais, um marco com as diretrizes operacionais para a educação básica, das escolas do campo, Plano Nacional de Educação, um projeto presidencial 7.352 de 2010, que é bom citar, que traz a política da educação do campo, e o PRONERA, como Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, e daí licenciaturas do campo e outras conquistas. Bem, e dessa forma o que podemos concluir é que antes, enquanto política de Estado, a educação do campo praticamente não existia. Hoje, com legislação, mais resquício de educação rural ainda repercute nas escolas do campo, em propostas atuais. A educação do e no campo ainda é pauta de lutas para que essa seja concretizada, assim como a escola pública que corresponda e valoriza a identidade e a cultura, numa perspectiva de formação humana e emancipação social. Obrigada.